bem em outra edição de Terra Fértil. De nosso programa, seguro, nós trabalhamos um tema muito interessante e mencionar de nossa comunidade no último dia aqui. Essa aqui trata de um tema de educação. Pois nós trabalhamos dois invitados, que são profissionais na riba field aqui. Nós temos dois maestros de escola, um funciona como diretor na Colégio Orubau e seu nome é Ivan Cruz. E também nós temos a senhora Solange Din Mohamed, que é maestra na escola primária Kudawecha. Agora, nós também toca tema de sumamente importância, melhoração da educação, que nós podemos fazer para melhorar escola, para se ter escola também, que não tem local, classe, que não tem escola, gebouw, para não poder atender les. Tudo isso aqui nós também conversar com dois profissionais aqui, mas me também lá na mesa assim na introdução, ok? Nós começamos com ladies first, seguro nós temos Solange Din Mohamed, como vai Kubo? Boa noite, Naldo. Na primeiro lugar, danke pela invitação. Maneira boa mencionar, me trabalho como maestra na escola primária Kudawecha. Eu aqui também de 3 anos como maestra. Me nasci na Venezuela, me abimbiba na Aruba tempo como de 9 anos de idade. E Aruba do nome Turcos e essa aqui também minha maneira de dar back na país quando nome Turcos. Então, me pensa que inversão de chiquitinha, é minha inversão é tal qual como está fazendo atualmente. Você nasce na Venezuela, os ouders não venezuelano, ou tem família clay, right? Correto. Meu stepfather é tarubiana, minha mama é venezuelana e minha família de Casaur que não está Din Mohamed, então não tem fried rice, pero Sim. não sei. Ok, também nós temos Ivan Cruz. Ivan, como vai Kubo? Obrigado, Bonaldo. Danke pela introdução. Quem é Ivan Cruz, meu nome está, mas vou mencionar Ivan, tata de 2 anos, casado, procedente do bairro de Roicochi, Brasil. Bairro que atende minha base escola também. E na assim que dá traz das hora acaba de minha base, mas sigue meu estúdio. Na ano 2001 decidi para estudar para maestro de escola. E caso em 2005 eu terminar, mas vai trabalhar back na escola, na onde eu vai como base, e na trabalhar 10 anos. E na ano 2015 me solicitar e me vira cabeçante e atualmente cabeçante do Colégio Urubau. Ivan, e mesmo com o Solange, o que motiva você para Biden parte de educação, virar maestro e maestra de escola? Me querer de chiquito, me sempre dava comida agora hunga boy de pali cuiji na me dava hunga do na les na outro primo nan, então me querer sair tá foi chiquito me gosta de parte, então aí um momento que eu vou dizer não, lo que ba binta hunga, foi tempo que eu vou chiquito. Me querer algo que nós também poner em prática, antes aí estimular me de caso que para fazer estudo de maestro de escola. Tremendo. E o Solange? Maneira de mencionar acaba me dá buscar uma maneira de dar back na comunidade, para mim como 30 IPA me dá assim reto na Universidade de Aruba, pero me dá assim que essa nota minha amado. Então dia me decidi como também pelo qual eu estava minha amado, então começar na IPA. Então, o upgrade vai ter, então, acaba de ser algo interessante. E amada, então, me querer seguro para Ivan também, todo assim, né? De chiquito, acaba de me dar calling. E para o Aku, você vai trazer o que você quer assim. E para hoje em dia, para o Aku, educação, ter uma atenção mais grande mesmo. Tem seguro, o reto, de essa aqui, e me querer, de você, essa aqui não está algo bonito, então tem que triste para o Aku também, certo? Sim, correto. A maneira nos turnos a Aruba, a educação está enfrentando diferentes retos. Pero de hopi tempo acaba, sabe? Você a mim quer que sim, me mês tem 3 anos solamente de underwijs, dus me por papel de local com minha mãe, me último 3 anos aqui, hopi bia me dá em outra banda, dus me não tá educador, para me tá horta educador, não tá que reto na maneira ora bata educador, ora abating ko deal ko nang correto. From scratch, agora que na minha mama também, dus me tá wak também que comi yun nanta pasa ading e essa tá hasele ko nanta mais visível para mim. Onde se nós bisa Ivan se me vou passar para onde nós for que reto não, que o reto não de mais principal agora que a educação está sofrendo, se me vou bisa assim. Sim, não, me te querer foi ano a mim mesmo que se trata foi ano 2005, anto bawak bota binta waku nós nota queda de tempo aí que cada vez custa novo de apresentar. Então, botinho vai começar a adaptar. Então, e nada caminho que me quer reto na começar na onda com o currículo na certa parte de educação não atuma lugar. Então, isso aí tu põe que o maestro andilante classe tá encontrar basta reto para assim não manter na mesa para botar não somente botar maestro, pero botar parte também de social worker
bota police, bota honga diferente funciona em classe. Então, me quer hopi de reto naita para motivo que ensinança a estar na caminho. Então, e não a seguir develop maneira que me será vai com a não tá transcorrer. Solange botamos de pensar nas coisas, sabe? Sim, me compartilho mesmo pensamento com Ivan. Se nós vamos anos atrás, nós muito não tá a educar, ou nós mesmos a educar com uma maneira completamente diferente. O mercado laboral de hoje em dia cambia. Então, nós também temos que começar a cambiar junto com o mercado laboral para permitir standards que nós pedimos. Porque atualmente nós temos, por exemplo, nós queremos introduzir 21st Century Skills dentro da escola. Nós estamos por base por base de minha classe. E não está fácil, pero estas skills não como muito não aqui mester para por fungir no mercado laboral. Encerrapa, esse não que eu estou aqui, não sabe preciso que o curriculum 21st Century Skills está encerrado aqui, que está preciso. 21st Century Skills está currículum que está encerrado é just duas habilidades que nós muito não mester para por fungir de comunidade maior. Então, quando está critical thinking, quando está pensa de uma maneira crítica, quando por comunicar bom, quando desenvolver leadership skills. Se nós vai back em tempo, nós não queremos desenvolver essa que tem muito não, nós temos um pouco medo, que nós temos muito hope líder, pero nós sabemos reparar que essa que não persegue assim, não. Nós mesmo por desenvolver essa que tem muito não e confio que ela para fazer bom uso de gente. Se me tem outra pergunta, estou curioso, pero com a bing na curriculum 21st Century Skills, é algo com a bing de fona, cria que não, com a bing na essa aqui. É inclusive algo de UNESCO, não me sabem com ela, dus me quer hope companhia não a bisa que tal qual que na necessidade não para o mercado laboral, então de não UNESCO a introduzir 21st Century Skills. Então, você quer que sabe algo que seguro lo pode fazer uma diferença? Sim. Não, seguro que sim. Para motivo que den área que nós está atualmente, den era que nós está, nós continuamos assim de uma outra maneira. O bibiami tá assim é jogo, ora nós barra nós una na escola, nós está barra den área 80 back. É book que escreve que sei, muito não, a woki tá na casa, maioria biana tá laptop, iPads, não que sim de uma outra maneira. Então, me quer e nada caminho que nós temos que brindar não é apoio e também é tools não para assim não poder desenvolver na mês. Nesse sentido que 21st Century Skills está dando habilidade, essa maneira de skills, habilidade que muito para virar uma pessoa crítico. Nós queremos muito não crítico que por sinta analisar e ora não acaba de analisar, põe isso aqui em prática. Nós queremos hobby não assim, que no futuro pode vir uma comunidade que por pensa crítico e está dando uma opinião também. No caso aqui, não tá botar treinando de tal maneira, de certa habilidade, que pode vir que sabe tal lo que nós quer para nossa comunidade. Não echt que tá wako diferente de um comentário não construtivo e não destrutivo, coisa assim, leadership skills. Assim nós podemos mencionando, seita caminho que nós quer chegar, que nós muito não na onda que era que nós está dentro, tá pedi que muito não que tá exigir assim não quer sim e seita me rouba a comunidade, pero nós está, mas nem mencionar agora nós está estagnando um caminho, então muito não que não tá sentindo na mesma, põe na casa para maneira de sim aqui. Agora nós vamos ver que muito nada sente também que não tem ouído pandang, não tem balanço que tu bisa que ok, me estamos agora escutar, minha opinião tá conta que essa aqui toch por ter uma diferença, mas outra ananda também tá mais minha experiência aqui, uma revista. Sim, não, seguro que sim, muito não, o pibia bota bisa que bang hasi rega nada, ai não, tem uma maneira tradicional que tem que ter bugi que escreve, então me quer hora que vou hinka algo outro de enlace, vou trazer com outro approach na je, botar vai full cambio dentro da classe para o que está em matéria. Então, é importante para mencionar que é muito não tá pedi, botin muito não tá pedi, pero também botin o grupo maestro que também que dona les de uma outra maneira, uma outra forma de approach muito não que tá botar haya na atenção hope mais ligeiro de caso. Seguro tem maestro não, mas seguro que você mesmo também tá dando sugerência não, pero também tem não tem ouído, ou não tem maneira para executar a ideia na aqui, ou é caminho para executar a ideia na aqui, tá sendo largo que vamos na caminho botar persmak, ou botar lubidari bujé, não que seguir com né. Que você pensa disso aqui, tem ideia não que você mesmo sinta aqui não aí que pensa e para bem com né também, que pode incorporar e direito a educação na rua e seguro na vossa escola não? Bueno, a mim penso que algo está cambiando chiquito com os mestres assim, que por começar a workar, mas em meu caso, a mim está dando uma lição ersta classe e me está motivando para pensar crítico,
paduna ng opinião, e essa é bonita, não é? Algo que emocionante, a hora que não, quando den eerste klas, den 6 anos, não tinha durf para fazer. Pero dentro da universidade de Aruba, já emocionante a perde e durf e não para sobre nossa comunidade mesmo, ou nós mesmos como maestro, a que da break não. Dus não tem nada, nós temos que promover e motivar para isso aqui para continuar. Direito não basta grande, tá? Que nos maestros não tem ideia. Os meus também têm vel, like, botem hope ideia, pero toch, bo manda da mara, so botem que tem bo mesmo na curriculum, tem les rooster, que botem que cumprir com ele. Ande sei tá assim hope fastioso. Para sobra, com que vai bem, botem que mantendo bo mesmo na regra de escola também de caso que gota bo les bo rooster. Anto de outra banda, botem grupo que tá bisa mi que trai coisas não novo, mi que purba com não novo, pero é bira facioso, passou botar mesclar com roster. Então bonota, tinha hora bonota a cooperação para o que te sei, você botinho com manter assim. Então mi te quer receita assim ele é direto não, mi te quer basta facioso com ainda não quer explore, ainda não quer fazer algo outro, mas não quer tudo muito outra maneira de donar les, sabe? Muito não também, pero de caso que toque botinho com manter o mesmo na certa palabração não também que tem ribeteriano de ensinança atualmente. Sim, me toca também tem mais lo que tu trata necessidade na rond para a parte de educação, nós mencionar que tem escassidade na material, escassidade na gebouw para certa escola, se me não errar, mas também tem contrato que acaba recentemente para certo se me não errar basisschool de uma maneira bizarra, você tem pensamento com por suavizar o problema aqui que tem, ou você bisa toch algo mais duro para por realizar, ou que por a oplossing na ronde aqui. Sim, me quer na primeiro lugar nós temos que ter em conta que a parte financeira de país Aruba permite que tem cambio não que nós porrasi, que não tem mestre de placa, porque não mestre para alocar fundo não, me quer se nós discutimos a turma é parte de currículo, que nós por trazer cambio de parte acaba, bota vai work full outro approach. A trobe, maneira mencionar, porque duna bolhasta mais holístico possível, bota integrar vac não com o outro, então esse aí tá haciendo que é parte de para muita não, que tá volta lesta me de querer para não é tá hope importante para não waque e outro bando so, se nós tá papi de 21 century skills, se você quer develop certos skills não sei que muita não, botem que pôr isso aí em prática, so papiando, não tá logra, então me de querer tá hope importante para dar uma certo exemplo não que nós temos mas digo bobo bisa que de vac rica não me muita gente assim a midi pero depois de pôr em prática de handvaardigheid mesmo que na assim pôr em prática então quando assim tá importância dessa que tá ora não vai back cas of de na comunidade não pode aplicar o que na assim então isso tá sendo hope importante e parte aí disso mesmo. Zolang me quer apontar também de parte como te quer ta koppel tiki na outro te parte social. No saco toch na rua tem hopi problema na social que tem e nos mestre papia maneira que tá no saco tem muita nada para escola e tem viajar nada para com não problema não. Você quer na rua of menos assim e porta existe caba na certa escola não você quer que parte de integrar life coaching module of algo assim, lopor hasi diferença? Kupa muito não seguro mestre ajuda aqui? Seguro que sim, seguro que nós tawaco é parte social de nós muito não word afetar. Door die pandemia que nós está passando, nós tawaco é cada dia mais e mais. Sali mais hope. Elas sali mais hope, batawaco muito não agressivo, muito não tem stress, muito não depressa na escola, muito não de 6, 7 e 8 anos. Quando algo triste, tá etapa de mais feliz de na vida, então bota sinti essa aqui. Dus a minha cita pensa com life coaching tá, o trabalho de maestro eigenlijk tá essa aí também, não? Nós tá in between, correto. In between, então onde turnos trabalham e nós temos que seguir assim ele para nós para coach é muito não é maior não também, não? Não somente é muito não, pero tá é coaching para é maior não também. Correto. Na Aruba, a escola não tem trabalhador social, tem escola que não tem trabalhador social. Tem trabalhador social que está trabalhando em full bairro, full distrito. Não é suficiente. Não é suficiente. Ivan, você pensa algo assim? Seguro que sim. Bibia se me agregar na lo que é Solange 3 de Lando, tem pessoa que tem carregar para gestir a escola. Então, é quase esse trabalho impossível que na escola mesmo tem certo caso não para hora vou chegar em outro já na abrir assim na roupa que praticamente não te ajuda junho hora.
Então, me querer ser muito importante também para a escola, porque o bia nós perde, tem caso que nós está stress hope riba less não, pero nós perde é parte social, é parte de well-being de muita. Então, é muito importante para nós não perder foco sobre parte. So, hope bia nós está concentrado que nós temos que cumprir com a matéria para nós acabar na final de ano, pero o rato nós olvidar também que tem hope costa going on na casa. Fora lá o que também de parte de pandemia que tem, pero a mal binta wa que sai houve problema nego mas atrás já tem problema no social gap ela vira mais grande hoje pero sempre tem problema no social então me tá querer é parte é ajuda tá hope importante para muita gente porque se você muito feliz na escola você sabe que assim pero não que na escola tá seu safe place ou é by casa tá cai de ambiente que não tá bom pe então agora bom tá aí resultado que você pedir muito de caso. Então, hope biar botar muito não quer vir escola seguro para não alejar de problema que não tem na casa, mas tem biar toque na escola também, onde uma vez não tem bem que problema, se tu trabalhando de lá top, se tu trabalhando também de não self esteem, qual me quer hope importante para muito ter self esteem, porque eu repito descobrir isso mês e tá seguro disso mês e me quer ser lead up também, que é também melhor estudante também, se é por aí ajuda com isso aqui. Correto. Certo? E ajuda não solamente para mencionar, pero maneira me avisa para maior, não? Dus nós temos que tratar o problema fora de sua raiz. Correto. Você ajuda nós maior, não educar nós maior, não motivar, não para não estar mais involucrado em desenvolvimento de mucha. Agora comprovar que se o maior está involucrado, mucha tem muito mais chance de successful. Dus essa é algo que nós está querendo entender e que nós lo quer incorporar. Ok, tá algo interessante me quer se por ordo integrar de educação na Aruba. Agora Ivan agora papel de seguro de lo que estava trata corta lo que trata no, la kami vai na ison di mi tinha pergunta aqui não é do Ministério de Lampa nós por em cima que passa ela anunciar que ela reduzir gasto quase na 25 milhões de educação. Me quero contribuir gewoon ligar assim aqui que eu tô sua opinião de aqui se na onde gasto o ouro corta se ela ajuda ou se a pandemia aqui se toch não ajuda nós com nos por aqui tem outro não me quero toch dificilmente me quero toch para corte de enseñanza a enseñanza me quero de pilar então para nós muito não por nós tem comunidade de futuro que tá educar de caso que então это хаси toch fastioso que usa de parte de enseñanza nós por corta me tá o que ministro tem sufisão nós me quero de partido raiz nós não tem para ponta de quem tá hasia assim of não bom nós meti nos próprio visão também então me quero é parte tão importante para ter em conta com nós lo hasia diferente de caso que então me quero a trobe cambio não vou por corta sim, pero tem quando que bota chega na certo momento que não por corta de não, vamos pôr assim, então tem quando que sim vou por adaptar, mas não vamos hopi viajar nós está aí nós com material então agora bestel por nada, vamos pôr assim, mandar escola, pero não tem uso para não método não novo, pero que nunca não agora usar, então não me te quer assim nós por ter em conta que sim, não se nós por usar corta certo, pero me te quer toch importante tá que nos enseñanza nos muito não é o último lugar onde para corta então não tá caminho que nós temos alocar fundo não e atrobe tá fundo não que botar visa que hope de cambio não então botar visa bang começa com nós não com nota exigir de tanto placa então depois botar vai como botar seguir hora que parte com é não que tá mistério de bambisa fundo não Porque no caso que o ministro também lá sabe para botar uma educação alta, não ser budget alto, botar querer dentro aqui? Bom, atualmente bom nós temos enorme bedrag para pôr ajuda muito na escola. Então, bem de muito. É cifra não é suma da data back for de hope aí atrás. Material vira super caro hoje. Que me para pôr brinde muito. Para bisa é material e também hoje se nós está para pedir parte de tecnologia, porque compra software, para mim que tá fazendo elas hope mais atrativo. Esta costa placa, então esta facioso bo bisa mita bem corta net ni banda não, pero mita bisa bang hasia de tal maneira que bota duna não é parte lo que muito não quer, bota é parte software, parte ideia na nova, ante ora com sa wak, onde bo por com sa corta de baseado material que bota bisa que não tem mistério tanto material mas assim, porque quase tu coisa passa digital, maioria escola Congo vai bem, na mesa logra certo fundo não, a pôr televisão de classe, a pôr smart TVs em classe,
que bota bisa que bota desarrollar a parte agora. Você agora para mencionar a parte de que é para mim que nós tem na minha waku me producer nós tem também assim. Vamos mencionar a parte agora de digital. Então nós saco de pandemia aqui, hope school atrata e me não quer blame nenhum, porque me saco tá na visão net na último momento com na apuro digital online mirando aqui na Zoom, les na riba Zoom, tu coisa digital. Que vossa opinião de sabe tá? Você quer ter futuro na rua que você sabe sobre de como deve ser, tava tem me também quando se hope maestro ainda deve ser não também purba, pero tava difícil para ter atenção de estudante não que na casa, quando anda de não vel, anda de elemento ori, e não todo estudante também são sério. Você quer toch ter espaço que na rua é por ordem assim, ou nós temos que querer de maneira tradicional, ou é por mix de tudo também. Personalmente, eu penso que nós não estamos corta em educação, mas nós temos que invertir nas placas de uma maneira efetiva que trabalha para muitos anos hoje em dia. Porque não é possível que nós tenhamos 60% de nós muitos anos que não temos acesso nem na internet, nem a device para pôr valor online. Então, se nós invertir nas placas bom, maneira Ivan também tem custo que agora bastar com o mestre, mas nós temos que fazer uma reinversão de onde a placa de educação também. A mim personalmente não quero que por corta de educação, mas eu quero por reinvertir a placa de uma mesma maneira. Ok, me deve ter uma pergunta para mim aqui que eu tenho um pensamento para se tem ter um câmbio a curto prazo. Você tem budget para trabalhar para a parte de educação. Vamos para esse governo, há budget, o budget está subtil, está bom para usar. O que você tem um câmbio que você vai fazer a curto prazo? Eu digo que algo importante tá? Para trazer tranquilidade back no primeiro lugar. Para mim, quando nós vamos assim, funciona, bem pensa, me que é algo importante para nós sinta que é felt de ensinança. Sinta que o docente não, sinta que o cabeçante na escola, sinta que o diretivo na escola. Traga plano para o em que direção nós estamos. O viaja está passa, nós podemos reparar que o último duna não, que tem um problema de ensinança. Através, o ministro tem sua visão, mas o docente não, cabeçante na escola, diretivo na escola tem outro pensamento. Não tem outro reto não. Então agora botar aí que o ministro e o fel de ensinança está duas islas. Então me quer roupa importante tá para que tu rato vamos com o back for de zero, vamos a conos de trazer tranquilidade, vamos para que tu o Kiko é desejo não de abol by alto. Trove, mas nem me mencionar de maestro na escola, de cabeçante na escola, diretivo na escola, assim botar que dá belde up. Então agora eu botin é plano aí, e agora vou por by mas solange da bisa bota bem invertido em boa ensinança. Atrove, pessoas se botin como ministro, como pessoa, botin visão, pero portar boa visão, não tá quadra com o que é desejo não de maestro, é desejo não de cabeçante na escola. Então me quer dizer que é muito importante para que tu rato, prometo que botar o plano, pero escuta também. Como você vai alocar a placa, não? Bem que você vai invertir. Eu quero dizer, o problema que eu tenho também com o ministro atual de educação, só lá eu também tinha pensamento. Sim, melhor agregar que no momento aqui nós temos que começar a pôr emocional central de verdade, porque nós escutamos todo dia emocional central, mas 60% de emocional não tem device. Emocional tem que pagar, a maior não tem que pagar ergo geld e não tem maneira para pagar ele. Emocional que não paga school geld, não pode atividade na escola. Muita gente vai escola sem pão e não por aí pão de escola. Então, se nós evaluar o ponto aqui, nós pensamos, verdade é muita gente central agora aqui não? Ou, at least, para nós governantes não atual? Então, esse é para mim. Se me vai back na parte de pandemia, nós estamos a mais na mestra do aliás for de na casa, muita gente. Botin é problema com agora exigir de maestro não para do aliás, pero não tem não device não também tem muita que não também da mama não também da tata de família não também tem na rede na casa dus bota pôr um pressão de bananco não tem que buscar laptop um iPad para se não ajuda de parte de ensinança não me querer tá inversão não quando se para que tu e não mister uma inversão onde que bota dona maestro não que tools e agora boca cabe dona na tools bota tem que ajuda não também so hope maestro mister ajuda que de parte tecnológico. Então, me querer workshops não caminho que botar sim, não traga que parte aqui. Se botar na device, se botar na é parte de como vai trago, né? Tá outro problema droga. Que nem é que digo cana junto, digo vai junto que parte. Então, nós tá bisa para ainda bisa muito da central
Awoki, kita quer den era que nós estamos no papel de maestro e mucha Então, balance, central. É awoki tá den balance, não por pôr é mucha solamente, pessoa que tá dry round de maestro e mucha e junto com a ajuda de casa, botar logra bom meta não. Para mim conhecer, a pergunta que vem na minha cabeça, nos falta educador na rua? Tem suficiente ou nos falta? Não, nós estamos tocando na educadora. Seguro que sim. A trobe, IPA tá awoki mesmo uma campanha para trazer mais roupa estudante para começar estudo de maestro, para toque tá queda onde funciona com boa nota high roupa estudante que vai voltar recurso para virar maestro. Então me quer dizer toque tenho para que também é para Kiko, portador de reto não ou tem algo outro que eu tenho que ter em conta com não também me sabe agora fazer um análise para boa Kiko ou eu tenho que fazer mais atrativo, para me quer é mal que eu começar pone a trobe atenção na bom maestro não e muita não facilidade na escola me quer ele vai virar função mais atrativo para o gente não quer fazer no futuro. Ivan Solange me requer essa um tema que nós por papi vai você segura um tema muito importante e mas nem você tem roupa mais para conta eigenlijk dus nós também o acidente transcurso de luna não que também nós também assim mais edição para o que trata tribe de educação me quer assegurar agradecido para aceitar a invitação já nós está conversando rato sobre hoje e seguro a rua essa mais de lo que trata mestre fo para direito à educação seguro me quero dar você oportunidade para dar uma palavra para me conhecer nos programas depois de Aruba seguro que tawak e muito especialmente na maior na e me tabisa leerling nang também portanto você leerling nang mais portanto tawa boa também não na primeiro lugar me quero agradecer Partido Raiz também pela invitação me mencionou anteriormente e me quero para nos alunos nang também maestro maior me quer tem plano um oficial para o que Partido Raiz com para direita educação de caso aqui mas nós a educação mistério um makeover urgente então me quer sair lá tá plan me quer den outra sessão que nós também tem me quer nós vai elaborar roupa mais a educação um tema basta amplo então me quer que tem roupa e coisa para papel ribachi fora o plano obrigado Solange sim Aldo mas danke pela invitação minha mensagem para a comunidade tá educar muito o trabalho de uma comunidade. Se nós turbem junto, nós por lograr. Adiante, emocionante vai funcionar dentro da comunidade. E tu não que pensa que a educação está caro, você não quer nem sair preço de ignorância, então vão invertir caminho do ministério. Muito bom, mas danke mesmo por sua presença. Aruba sa kita wata nos edição de Terra Fértil, seguro bom, nira por uma edição sumamente importante e nós mesmo vai bem com mais edição na polo que trata educação. Me quero recordar você para me conhecer para buscar nos plataforma na social, Facebook Raiz Aruba e também nós vai ter nosso website raizaruba.com, também nós vai ter informação como você no press releases e mais de lo que trata Terra Fértil também, ok? Danke pela atenção prestada, a metade do Maduro e tem outra oportunidade.